Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Ponta de Gôndola. Esse episódio, embora tenha sido gravado por ocasião da Expo Agas, é um episódio normal. Ele compôs um projeto que nós desenvolvemos aproveitando o ensejo da feira para trazer as personalidades, as pessoas que frequentaram o evento ao nosso podcast. Esse projeto que teve o apoio, além do apoio de sempre da Agas, da Associação Gaúcha dos Mercados, teve o apoio do Grupo Voo, da Girando o Sol e da Dipan Distribuidora, além de participação também da Pontual Locadora. E faz parte, então, da trajetória desse podcast que tem sido muito bem recebida por todos, e eu estou gostando essa questão que eu tenho que aprender cada vez mais de falar, dá o like, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Alguém me disse, manda comentar, que quando comenta dá uma boa repercussão. Então é muito bacana porque a gente está contando histórias de pessoas, está contando trajetórias, está contando a história do setor de supermercados. A Expo Agas, que acabou recentemente, dia 21 de agosto, foi fantástica do ponto de vista de participação, e a gente está muito feliz com o que a gente está desenvolvendo. E hoje mais ainda, porque nós estamos recebendo uma figura que não apenas o nosso apoiador desse projeto, que muito nos honra, mas o que tem feito um apoio gigantesco a o desenvolvimento, a todas as atividades da Agas, apoiando eventos no interior, apoiando a própria convenção, participando, que é o Rafael Matos, do Grupo Voo, que tem feito um trabalho de marca, de imagem, de credibilidade junto ao setor de supermercados, que realmente chama atenção pela qualidade, pelo envolvimento, pela afetividade e pelo profissionalismo, por que não dizer assim. E com muita alegria estamos recebendo o Rafael hoje para contar um pouco da sua história e um pouco da trajetória do Grupo Voo. Fernando, muito obrigado. A honra é toda nossa em estar aqui diante de um programa que está sendo tão valorizado, que é o Ponta de Gôndola. Muito obrigado. Rafael, tudo tem um início, e como a gente tem algum tempo de programa, eu queria começar lá atrás. Segundo consta, terias nascido em Três Passos, isto? Isso. Uma cidade de quê? Quando tu nasceu tinha 20 mil habitantes? Hoje a cidade Três Passos é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, uma cidade do noroeste do estado, a quase 500 quilômetros da capital, uma cidade com 22 mil habitantes, desde a época em que eu saí de lá, e ainda segue hoje com 22 mil habitantes. Cidade pequena, de imigração alemã, mas que tem as minhas raízes e da onde eu vim. Aí tu nasceu num berço rico, milionário, etc., e veio para Porto Alegre e montou um super escritório de advocacia. Foi isso que aconteceu, não? Quem dera pudesse ter sido assim. Fernando, eu venho de uma família de origem classe baixa, né? Muito embora meus pais sempre tiveram a preocupação de me dar um bom estudo. Então, esse é o grande legado que os meus pais me deixaram. Eles me colocaram e investiram numa escola que era a melhor escola de ensino fundamental e médio de Três Passos, uma escola particular. Meus pais tinham dificuldades para fazer o pagamento, inclusive, não raras vezes atrasavam os pagamentos, e eu acabava ouvindo isso durante as mensalidades, mas consegui, sim, ter uma excelente escola, mas eu venho de família mais humilde. E aí tu chegas a Porto Alegre, vem sozinho, com que idade, como é que foi a história? Bom, quem teve a mesma educação que eu tive, os meus colegas, né, da escola onde eu vim, fui educado para estudar. Eu sou daquela época em que, para se dar bem na vida, você precisa estudar, né? Sendo assim, quando você completa 18 anos, você conclui o ensino médio, na minha época, segundo grau, né? Você então ou vai para Porto Alegre, para a capital, ou você vai para Santa Maria, ou então Passo Fundo, para uma cidade onde tem uma faculdade. Como meu irmão ele jogava vôlei, meu irmão tem 1,97 m, ele foi jogador de vôlei, ele já morava em Porto Alegre, eu acabei optando também para vir para Porto Alegre, muito embora eu vim para cá sozinho, vim para Porto Alegre sozinho, com pouquíssimo apoio financeiro, porque meu pai ele me deu um recurso para ficar 3 meses em Porto Alegre. Ele falou: filho, papai consegue te ajudar com 3 meses. Se você não conseguir um emprego ou coisa assim, você volta.
E aí então eu tive esse período vindo para cá sozinho, né? No início, quando eu vim para Porto Alegre, nós rachávamos o aluguel de um apartamento de um dormitório, apartamento com 40 metros quadrados, na Farrapos, né? Na Farrapos, com aquele barulho de ônibus, aquela fuligem de ônibus, dividindo um apartamento de um dormitório com 3 pessoas. É mesmo? Nós dormíamos em 3 homens, em 3 colchões de solteiro, em um dormitório, e isso marca o início da minha trajetória, da minha vinda a Porto Alegre. Não foi nem na cara, na coragem, né? Porque coragem tem quem tem discernimento. Eu vim na loucura mesmo, por o sonho que eu tinha de me tornar um grande advogado no futuro. Tá, e aí tu chega em Porto Alegre, acha esse apartamento, esse espaço para morar, e aí qual é o próximo passo? Tu vai procurar emprego, é isso? Exato. Esses dias a gente estava conversando, tu contou que ia procurar emprego e aí não tinha emprego, não sei, como é que conta a história de novo aí para nós. Vamos lá, estamos falando de 2003, eu tinha 19 anos. Início da gestão do Antônio Longo. Início da gestão do Antônio Longo. Aliás, deixar claro aqui o meu respeito a essa autoria desse livro aqui, que é um legado que com certeza muito, muito bem inspirado da tua parte deixar esse legado num livro. Muito bem. Fernando, chegando em Porto Alegre, comecei a procurar empregos, né? Eu não tinha outra possibilidade porque eu tinha que pagar 1/3 do aluguel desse apartamento. Naquela época, existiam onde tinha mais empregos era call center, teleatendimento, né? Que hoje está tudo automatizado, mas naquela época tinha muitos empregos na área de call center, receptivo, de telefonias, de empresas telefônicas, né? Bem como tinha empregos no Habib's, no McDonald's, eram esses empregos que eu procurava, eu não tinha noção nenhuma. Você sai de uma cidade de 22 mil habitantes, sem apoio nenhum, sem retaguarda, naquela época nem celular nós tínhamos, e aí você se depara com uma cidade de 1.300.000 habitantes na época, onde você tinha que procurar alguma coisa para pagar o aluguel. E aí o curioso, Fernando, que naquela época nós procurávamos as agências de empregos, né? Era no jornal ainda, os classificados eram no jornal, e aí aquelas vagas de call center receptivo. O que é o call center receptivo? É você receber telefonemas, ser um bom ouvinte e falar muito pouco. Só que daí tinha aquelas dinâmicas de entrevista das etapas do processo seletivo, e aí faziam-se um círculo lá de 20, 30 pessoas concorrendo a 1, 2 vagas. E tu falava demais. E aí todo mundo falava, dava meia dúzia de palavra, e quando chegava a minha vez de falar, eu levantava e queria dar um show, né? Eu adorava, sempre fui muito comunicador. E aí eu achava que eu saía da entrevista que eu tinha me sobressaído. Né? Eu digo, não, ganhei essa vaga, né? Fui o único que falei, fui o único que me comuniquei, que me expressei com autoridade. Só que eu não me dava conta que o que eles queriam para aquela vaga, os requisitos eram exatamente o contrário. Isso eu fui perceber muito tempo depois, Fernando. Então eu fui reprovado em muitas vagas de emprego, por não ter experiência e orientação nenhuma dos pais. E até que então eu gostava de ir a bares com música ao vivo. Naquela época tinha muitos bares com música ao vivo. E aí num bar chamado Tribar. Mas tu tinha vindo para Porto Alegre já com a ideia de ser advogado, não? Sim, eu vim para ser advogado, mas para conseguir pagar... Já era uma vocação. Eu vim para lá já com a decisão tomada. Eu lembro que eu fiz um teste vocacional. Eu mesmo procurei um teste vocacional para ver qual que era a minha vocação. E aí apontou para psicologia ou direito. E aí eu comecei a me imaginar na profissão, e direito foi aquilo que realmente se assemelhou ao que eu queria. Vim para cá decidido a estudar direito, né, numa faculdade, porém... O emprego era para se manter enquanto ficasse, né, estudando. O emprego era para pagar um cursinho pré-vestibular, porque fazendo um cursinho pré-vestibular eu poderia passar numa federal e aí ter meus cursos custeados, porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Sim. Então eu não tinha outra escolha, ou passava numa federal, ou então eu não conseguiria estudar. Então, o meu primeiro objetivo na ocasião era ter um emprego para pagar o aluguel e para pagar um cursinho pré-vestibular. E aí, nessas tentativas de emprego, Fernando, voltando para a ideia da música ao vivo, Tribar, um bar que era ao lado do Parcão, né? Eu cheguei lá e vendo o músico tocar, cara de pau que eu era,
e precisando de emprego, pedi para dar uma palhinha, mas de maneira totalmente despretensiosa. Um músico me emprestou o violão. Já tocava lá em Três Espaços? Não. Eu tinha aprendido a tocar violão com 16 anos de idade, no último ano do segundo grau, e não tinha nem violão elétrico. Eu nunca tinha me apresentado em lugar nenhum. Mas eu já tinha tomado umas no bar, digo, vou tocar uma para ver como é que é, né? E foi numa música dessas que eu toquei o Lulu Santos, eu tenho uma gratidão muito grande. Eu lembro até hoje, eu gosto muito de você que até prefiro esconder, deixo assim ficar subentendido, como uma ideia. Toquei a primeira, mais um, a segunda, mais um, e a terceira fiquei constrangido e educadamente devolvi o violão para o músico, e essa passagem foi o que marcou uma grande virada de chave na minha vida. Tinha que idade? Eu tinha 19 anos de idade, e aí chegou o dono do bar e falou, Rafael, tu te apresenta onde? Eu falei, não me apresento em lugar nenhum. Mas você nunca se apresentou profissionalmente? Eu falei, não, eu aprendi a tocar agora, há 3 anos, e aí ele me falou, mas te interessaria tocar profissionalmente aqui? Nós estamos com o sábado disponível. Te interessa trabalhar aqui como músico? Aí eu perguntei, como é que funciona? Ele me falou, não, você paga um cover, R$1,50, né? E esse cover é todo teu. Aí qual foi a pergunta que eu fiz? Quantas pessoas entram aqui, né, para tentar projetar quanto eu ganharia? E ele falou cerca de 300 a 400 pessoas. Você vem para cá, toca das 10 à meia-noite. E aí eu comecei a fazer conta, 300 pessoas, que era R$1,50? R$450 em 2 horas. 450 em 2 horas. E aí, o que acontece? Os empregos que eu estava procurando era de um salário mínimo e meio, cerca de R$2.000. R$200? Na época, o salário mínimo era R$240, 2004. 2003 para 2004, 240. Aí eu fazendo conta, numa noite de 2 horas, eu ganharia quase... 2 salários mínimos para tocar 2 horas. Cerca de 2 salários mínimos, que multiplicados por 4 ao mês, eu ganharia 8 salários mínimos. Eu falei, tá aqui a minha oportunidade. Eu falei, me interessa. Só que eu não tinha violão elétrico. E eu perguntei, mas como é que faz para tocar equipamento, violão? Aí ele falou, não, o equipamento nós já temos todo aqui, as caixas. Só traz o teu violão. Só traz o teu violão. E aí ele me perguntou, tu tem violão? Imagina. Nessa altura eu tenho. Nessa altura do campeonato eu não tive outra opção, Fernando. Essa foi um momento marcante na minha vida em que eu tive que blefar falando que eu tinha o violão elétrico para não perder o emprego. Saindo desse bar... Determinadas coisas mudam a vida do cara, né? Algumas Se tu diz assim, não tenho, aí, então infelizmente aí volta tudo para trás, né? Tu blancou o breve, mas uma boa causa, né? Foi a oportunidade que eu tive de conseguir meu primeiro emprego, saindo daquele bar, no dia de manhã, eu peguei a orelhão, falei, pai, eu consegui um emprego, me dá um jeito de me arrumar, comprar um violão elétrico. Ele comprou um violão elétrico, na sexta-feira, ou melhor, no sábado seguinte eu estava lá, toquei a primeira noite, das 10 à meia-noite, e aí quando eu vi que, terminando, né, o show da meia-noite, eu guardava o violão e eu tinha direito a um jantar também, né, estava incluso. E aí eu jantando ali, via pessoas chegando, 10 pessoas, 3, 15, comecei a fazer conta, né, Fernando? Digo, olha quanto teria para ganhar mais se eu pudesse tocar até mais tarde. Fui lá perguntar pro dono, vem cá, eu preciso tocar até meia-noite? E ele falou, Rafael, mas não, aqui todos os músicos que vêm, eles encerram à meia-noite. Eu digo, mas eu não posso tocar um pouco mais? Ele me perguntou, tu tem repertório para tocar mais? Eu digo, eu tenho repertório para tocar a noite inteira. Na segunda semana, Fernando, eu fui para lá, toquei até as 3 da manhã. Eu botei 450 pessoas, quase 500 pessoas, multipliquei as minhas remunerações, depois comecei a tocar em eventos, comprei os meus equipamentos próprios, montava repertório para tocar formatura de 1 hora, casamento, festas de aniversário. Virou músico mesmo, profissional? Me profissionalizei e dos 19 aos 23 anos, Fernando, eu custeei todos os meus estudos com a música. História da qual eu tenho muito orgulho. Que maravilha isso. E como é que foi ainda no início, para falar um pouquinho de planejamento, de espírito empreendedor, tu parou em algum momento, ver o que eu vou tocar, montou um repertório, estudou, não sabia tanta música assim para ficar 2 horas tocando, ou sabia?
Para 2 horas eu tinha repertório, mas aí eu comecei a estudar música, comecei a tocar, tirar músicas. Eu passava o dia inteiro tirando músicas e incrementava 5, 7, 10 músicas a mais por semana no meu repertório, de tal modo que eu fui tocando o máximo que eu podia. E no Tribar tu ficou esse tempo todo, mais ou menos? No Tribar eu fiquei cerca de uns quase 3 anos, quando daí recebi uma proposta para tocar numa pizzaria. O Célio, uma pessoa que até hoje eu tenho um carinho muito grande, foi quase que um segundo pai para mim. Ele me contratou para tocar na sexta, fixo, sábado e domingo. Então ali eu comecei a ganhar só naquele local cerca de 14 a 16 salários fixos com 19, 20, 21 anos de idade, Fernando. Que maravilha. E aí se forma quando? Aí então, quando é que foi outra virada de chave na minha vida? Quando eu então já estava no 3º ano de cursinho pré-vestibular. Eu estudava cerca de 8 horas por dia, Fernando. Fazia o cursinho pela manhã e de tarde estudava a tarde inteira para tentar entrar na URGS. Passei nas federais de Passo Fundo, passei na federal da FURG, de Pelotas. Não passei na URGS, porque implementaram as cotas raciais na época. Sim. Aí eu fiz uma pontuação, eu digo, a partir... Estava ficando mais velha, eu digo, chegou a hora então de eu pagar. Aí eu escolhi a melhor faculdade particular, que era a Uniriter de Canoas, e eu então paguei o início da minha faculdade com a música e depois optei por uma carreira aí mais formal, quando então vi que eu tinha uma habilidade de comunicação muito grande e fui para a área comercial. Aí começa uma segunda era da minha vida na área comercial, quando eu fui trabalhar na Citroën do Brasil, vendendo carros. E ver como é que são as coisas, né? Eu nasci jornalista, né? Com 10 anos de idade já fiz o meu primeiro jornalzinho, saía pela rua vendendo, chamava-se O Furo, batia de porta em porta, R$1, e no final do dia eu tinha... E o meu pai me obrigou a tirar direitos, não vai ser jornalista e tal, vai ser advogado. E eu passei na URGS, me formei, entreguei o diploma para ele, fui estudar na PUC jornalismo e me formei em jornalismo. Mas também sou bacharel. Ótimo, Fernando. Direito e medicina eram muito difíceis de passar. Eu não sei nem como é que eu passei, mas passei. Eu fui lá e passei. Mas me conta uma coisa. Aí, recém-formado? Recém-formado, fui para a área comercial, num processo seletivo também bem rigoroso, onde eu fui reprovado 2 vezes nesta empresa para passar, porque tinha que ter experiência em venda. Eu não tinha experiência em venda. Mas na 3ª vez que eu voltei para um processo seletivo, eles falaram, não, vou dar uma chance para esse cara. Esse cara está vindo a 3ª vez no processo seletivo. Vamos dar uma chance para ele. Aí eu consegui trabalhar nessa loja da Citroën e fiquei campeão de vendas do ano, vendendo automóveis. Nunca tinha vendido um carro? Nunca tinha vendido um carro. Fiquei campeão de vendas dos 12 meses, eu ganhei 11. E aí, 1 ano depois... me desliguei da empresa porque eu trabalhava de segunda a segunda. Importante ressaltar que naquela época as pessoas saíam ao final de semana para comprar carro. Hoje em dia mudou muito esse cenário. E aí, depois de 1 ano, pedi para sair da empresa, comecei a comprar meus próprios carros, comecei a comprar e vender automóvel por 2 anos. Citroën. No início tu começou com o Citroën, nem era a marca mais vendável da época, né? Era dificílimo vender Citroën, sabe por quê? Tinha uma série de piadas e tal, Citroën, não sei o quê, carro francês e tal, né? O carro Citroën é o campeão de depreciação. Você emplaca o carro, emplacou, perdeu 30%. Dobrou a primeira esquina, já depreciou em 30%. Então, como contornar uma objeção dessas? Mas, ao mesmo tempo, foi uma escola de vendas para mim. Ali foi minha grande escola de vendas de fechamento de negócios. Aí eu começo uma trajetória voltada para a área comercial e para o empreendedorismo. Quando eu começo a comprar meus próprios carros, depois de 1 ano, e depois compro meu primeiro imóvel, já com 25, 26 anos, já tive meu primeiro imóvel. Comecei a comprar... Saiu da Farrapos. Já estava melhor. Graças a Deus eu já estava num apartamento bem melhor, já estava num apartamento próprio, morando em Higienópolis, num bairro de luxo. E depois comecei a comprar e vender imóveis. Eu comprava um imóvel com baixo preço, todo feio por dentro, reformava todo ele, anunciava nos classificados da 0 Hora e vendia apartamentos aí, fazendo um rendimento muito maior. E foi ali em 2 anos... há 3 anos que eu juntei meu primeiro R$1 milhão, meu primeiro R$1 milhão, comprando e empreendendo, comprando e vendendo isso imóveis. Sozinho? Sozinho. Sim, a inspiração veio divina, isso? Eu costumo falar, Fernando, que tem uma força que ela é muito maior do que qualquer talento, que qualquer aptidão, que é a vontade. Quando você tem uma vontade associada à fé e determinação, Fernando, você chega em qualquer lugar que você projetar.
E eu tenho, para mim, a minha principal força, Fernando, essa é uma clareza que eu tenho, é a fé. Então, tudo aquilo que eu profetizo com muita fé acontece. Óbvio que sem trabalho nada acontece. Mas tudo aquilo que você faz com muita fé e determinação vai acontecer. Mas não é fácil, né? Tu imagina que tu, depois de talvez 8, 10 anos em Porto Alegre, tu já estava num outro patamar. Tu tinha vindo com 19 anos de idade, né? De uma cidade do interior, com todas as dificuldades, né? Então, isso é... E aí surge... em que momento surge realmente o escritório de advocacia, então? Bom, aí vamos para a terceira fase. Comprando e vendendo imóveis, eu estava com um relacionamento de cerca de 6 anos. Eu acabei terminando o namoro e o dinheiro que eu acumulei, meio que eu tive um momento em que eu namorava dos 19 aos 22, dos 22 aos 27. E aí ali eu fiquei solteiro, fiquei um pouco balançado, comecei a sair para a noite, solteiro. E aí comecei a gastar dinheiro, comecei a dar passo maior que a perna, né? Achei que estava ficando rico. E aí foi o grande erro que eu cometi. Eu comprei um imóvel muito acima do meu padrão aquisitivo. Em 2014 veio a bolha imobiliária. Esse imóvel não vendeu. E como eu tinha comprado financiado, eu estava no penúltimo semestre da faculdade, nunca tinha pisado no escritório de advocacia e estava com uma dívida de R$240 mil. Isso lá em 2014. Minha família imaginou que eu jamais sairia dessa dívida. Chegaram a desacreditar de mim, porque eu sempre fui muito sonhador, né? Sonhei sempre muito alto. E ali, então, neste momento, foi uma grande virada também de mindset do meu jeito de ser. Eu parei a correr atrás do dinheiro e comecei a pensar na minha carreira. Eu olhei para trás, vi que eu estava me formando em Direito e não quis compor a estatística dos 70% que se formam em Direito e trabalham em outra área. Foi aí que eu falei, não, vou focar nos estudos de novo, voltei. No 9º semestre eu já tinha focado 70% se forma em Direito, nessa 60%, 50%, a maioria das pessoas que se formam em Direito não cursam Direito. Eu sou um deles, né? Mas a maioria... Você é um deles, né? Eu sou um deles. Você compõe a estatística da maioria, Fernando. Muitas pessoas se formam em Direito e não conseguem atuação. E olha que tem milhões de advogados. Imagina se todos fossem seguir, né? Exato. Então, ali chegou um momento que eu pensei, não, agora está na hora de eu focar na carreira e deixar que o resultado financeiro seja o meu grande impulsionador. No 9º semestre eu foquei na prova da ordem, já passei na prova da ordem. No 9º semestre, onde 11% apenas passaram, ou seja, prova difícil, mas no 9º já tinha passado na prova da ordem. Fiz o último semestre da faculdade. Aí eu vou trazer uma curiosidade aqui também. Lembra que eu estava com uma dívida de 240 mil, né? Sim. Como eu consegui pagar isso? Eu consegui juntar dinheiro emprestado para a matrícula do último semestre e as últimas 6 mensalidades eu não paguei. Eu me formei com uma inadimplência. Sim. Mas me formei porque eu sabia que eles não poderiam me negar o canudo. Sim. Por força de uma inadimplência. Naquela época a gente pagava, até hoje talvez, pagava a matrícula, conseguia pagar e aí tinha que... Depois dava um jeito. Né? E assim me formei, Fernando, sem pisar no escritório de advocacia. E onde é que nasce o escritório? Nasce em 2016, quando eu então olho para o mercado e digo, eu preciso trabalhar no direito. E aí eu fiquei em 2 meses trabalhando no escritório, porque eu sempre tentei conciliar um escritório que pudesse conciliar a minha habilidade comercial de negócios com o direito. Mas não existia naquela época escritórios que nem hoje, que tem um departamento comercial. Sim. Naquela época era só 1 ou 2 escritórios que tinham. E aí eu consegui entrar no escritório que tinha, fiquei 2 meses lá, e aí vi que eu jamais pagaria a dívida trabalhando lá, e aí montei o meu escritório e foquei no direito tributário, que era uma certeza que eu já tinha também, porque eu já estava com 30 anos de idade. Então, essa experiência que eu tive na área comercial, em negócios, me trouxe a certeza, de maneira tardia, que eu queria trabalhar com o tributário. Tá, e aí isso a gente até pode ter objetivos na vida, pode ter algum foco, pode ter, mas não necessariamente o mercado vai se abrir, né? Precisa fazer alguma coisa por onde, né? O Rafael hoje é um expert. E olha, eu sou um homem de comunicação, posso atestar isso, em cativar pessoas, em divulgar a sua marca, sabe, a marca do Grupo Voo hoje está cada vez mais visível.
ele tem muito cuidado, tem a caneta, tem o voo, o copinho tem o voo, sabe? A marca, ele trabalha muito bem isso, mas também tu podia fazer tudo isso e não aparecer um cliente. Como é que começou essa história de realmente chegar no patamar que vocês chegaram hoje? Bom, vamos lá. Nesses 2 meses que eu trabalhei no escritório, eu aprendi 2 teses. A famosa tese do século, que acabou sendo vitoriosa depois, era 2016, tá, Fernando? O ganho dessa tese foi em 2017. Então, o que eu fiz? Eu foquei nesta tese, que foi uma tese vencedora, e eu escalei as vendas disso aí. Eu fui para o mercado oferecer uma tese que tinha fundamento. E aí, com o fundamento, eu consigo mostrar o fundamento para um empresário. Eu mostro um julgado e eu mostro com os fundamentos do julgamento que aquilo ali é uma tese que vale a pena investir. Eu foquei nisso. A primeira saída que eu dei foi muito difícil, porque eu não tinha cliente. E o tributário é um mercado para gigantes. Sim. Os meus concorrentes eram todos gigantes. Sim. E eu era um sonhador com 240 mil de dívida. Sim. Era só o que eu tinha. Sim. Eu fiz um site, eu fiz um cartão, eu fiz um contato telefônico. Eu tinha começado um namoro com a Mariane, que até hoje está comigo. É a mulher que desde o início esteve do meu lado. Ela tinha um Corsinha quase quebrando aos pedaços. Ela vendeu o Corsa dela, ela me deu esses R$8.000 e ali foi o que eu usei para pagar os combustíveis, para fazer o início da empresa. Foi no dia 23 de setembro que eu saí de casa. Eu não morava com ela, mas a gente dormia juntos muitas vezes, e deixei uma carta que eu falei que só voltaria para casa quando eu tivesse com o meu primeiro contrato. Eu peguei, deixei uma carta para ela, saí sem avisar e fui para minha região. Eu não tinha cliente, então se eu não tenho cliente para referência, para onde é que eu vou? Eu vou para onde as pessoas possam me conhecer. Fui para a região de Três Passos. Em 17 dias eu voltei para Porto Alegre já com 2 contratos, com 4 teses. Meses depois essa tese foi vencedora e aí começa uma prosperidade financeira que eu escalei e trouxe o nosso negócio para onde a gente chegou até hoje. Nós vamos logo chegar nessa questão mais empresarial, mais detalhada, tem aí a reforma tributária chegando, etc. e tal, mas os nossos ouvintes, né, os espectadores, não sei como é que se chama quem assiste o podcast, o que é tese exatamente? Explica um pouco mais. Assim, um julgado que tu aplica para oferecer ao cliente um retorno, uma solução para o seu problema, é isso? Perfeito, Fernando. Tese é uma matéria judicial. Jurisprudência, no caso. Que tem jurisprudência, que já tem algum julgado num tribunal superior, né? Que é uma matéria específica. Vamos lá, vamos trazer o exemplo da tese do século. A exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Qual que era a tese? A tese era que o ICMS não poderia estar na base de cálculo do PIS/COFINS. Por quê? Porque a lei fala que o PIS/COFINS incide sobre o faturamento. A pergunta é, ICMS é faturamento da empresa? Não. A tese era que não pode ser considerada faturamento. Então, estava majorando a base tributária do PIS/COFINS. Então, a tese era excluir aquele ICMS da base. Tira o ICMS, vai o líquido, fatura o PIS/COFINS sobre o líquido, no caso. Aplica o PIS/COFINS sobre o líquido. Perfeito. E com isso se tem uma redução tributária de PIS/COFINS e, consequentemente, o recebimento de volta de todos os últimos 5 anos que você pagou PIS/COFINS sobre o ICMS a mais. Estava caracterizada uma bitributação clara, né? Exatamente. Essa foi a chamada tese do século, que nós escalamos ela para o Brasil inteiro. Nós temos hoje mais de 1.000 supermercados que contam com essa tese, com o Grupo Voo. E aí começa uma fase de prosperidade, onde nós começamos a estruturar a empresa de uma maneira mais organizacional. Porque até então era eu vendendo e eu advogando. Depois contratei um financeiro, depois contratei um jurídico, depois um contábil e fui formando a empresa. Em 2020, entendendo que sendo só um escritório de advocacia, nós não conseguiríamos entregar a robustez técnica que deveria entregar. Os clientes, o tamanho dos clientes exigiam maior performance técnico. Aí montei a segunda empresa em 2020, é uma empresa composta por contadores. Em 2022, nós fizemos um rebranding da marca e aí criamos o Grupo Voo, que nasce com a ideia de um juramento. Voo significa juramento. Exatamente, eu ia perguntar isso. Voo traz um pouco da ideia da fé, né? Que eu trago, baseada num juramento de lealdade, e o nosso manifesto é um pacto de lealdade, de herói para herói.
O herói é o empresário, porque ele consegue sobreviver a uma alta carga tributária. Lembramos que a maioria das empresas quebra no segundo ano. Então, o empresário que consegue sobreviver a uma alta taxação tributária é um herói. E nós somos heróis porque nós combatemos o leão sedento, com apetite por fiscalização. Então, pacto de herói para herói, de lealdade. Nasce a palavra voo e aí vai para o Brasil inteiro com o rebranding. Nós estamos entrevistando o Rafael Matos numa série especial do Ponta de Gôndola, que foi gravada durante a recente Expo Agas e que teve apoio, além da Agas, do próprio Grupo Voo, que muito nos orgulha, da Girando Sol, da distribuidora de Pan Gaúcha e também da Pontual Locadora. Por ocasião, falando em Agas, Expo Agas, o Grupo Voo tem sido um dos apoiadores das iniciativas da Agas e eu gostaria de perguntar então para o Rafael como começou essa relação, o foco no supermercado, como essa expertise, essa ideia de focar no segmento alimentício, porque a área tributária todo mundo paga imposto, né? Podia ser uma coisa de estar atendendo um ou outro e tal, então foi cirúrgico nesse. Como é que começa a relação com os supermercados e como é que tu acha a Agas na tua vida? Boa pergunta, Fernando. Lembra que eu escolhi 2 teses para escalar no nosso negócio, que eram as 2 que eu conhecia, eu era iniciante. Vale ressaltar que depois também eu já me inscrevi numa pós-graduação, me tornei tributarista, sou pós-graduado em Direito Tributário e isso foi acontecendo junto com o projeto que foi se expandindo. Essas 2 teses que eu tinha escolhido, casualmente elas se aplicavam muito bem para supermercados. Então a ideia de trabalhar com supermercados inicialmente foi aleatória. Era porque todos os supermercados operam no lucro real. E foi lá de Três Passos primeiro? O primeiro contato foi de 3 de Maio, que é uma terra vizinha. Eu sou de Três Passos, mas como eu atendi toda a região, eu fiz 3 de Maio, Humaitá, toda aquela região e Juí. Então o primeiro cliente é de 3 de Maio e de Juí. Eram supermercadistas. E é ali que eu comecei a enxergar a complexidade de se fazer a contabilidade e a tributação num supermercado. O supermercado tem 20, 30, 40 mil SKUs. Então veja que as alíquotas estão trocando mensalmente. Então ali eu vi uma oportunidade, nós até falamos um tempo atrás, de um perfil de um empresário médio supermercadista que nasce a sua história focada em comprar e vender. Diferente da indústria, onde você vê muitos gestores com outras preocupações de formação, o supermercadista, de um modo geral, lá atrás, ele aprendeu a comprar e vender. Sim. Então, ele sempre teve muito mal assessorado, principalmente naquela época lá atrás. Exatamente. E aí que eu vi uma oportunidade de nichar o trabalho em supermercados. Sabe que eu acompanho o setor de supermercados desde 82, né? Então, se tu voltar 43 anos atrás, eu sempre, nas convenções da Abras, conversando com grandes empresários da Unilever, da Nestlé, que viraram meus amigos, da Johnson & Johnson, Reckitt Coleman, eu perguntava, eu conversava com eles e diziam assim, pô, eu tiro MBA, eu vou estudar nos Estados Unidos, eu me preparo, eu faço pós-graduação, faço não sei o quê, chego na frente do supermercadista, tem um menino lá que é o filho do dono, que olha para mim e diz, deixa 2 caixinhas que eu, né? E se deixar 2 caixinhas der 10% de desconto, eu compro. Existia uma descompensação há anos atrás, até por uma questão de eles serem vindos da roça, vindos do interiorzão. O supermercadista ainda tinha uma descompensação em relação ao profissional da Johnson & Johnson, da Nestlé, da Unilever, que era um profissional hiper preparado. E aí os supermercados começaram a perceber isso e começaram a se qualificar também, se assessorar de boas empresas para poder equilibrar esse jogo que, afinal de contas, hoje existe. Que nós temos profissionais absolutamente capacitados e a própria segunda geração, terceira geração, se preparou para isso. Então é oportuno essa tua visão de ter oferecido esse tipo de assessoria, de assessoramento, porque também é uma questão que eu também te coloco. A consultoria durante um tempo não foi bem vista, né? Parecia que todo mundo queria dizer a mesma coisa e tal. É preciso conquistar a confiança, né?
Exato. Existe um trauma de mercado, que é um trauma antigo dos anos 2000, em um sistema contábil de receita, de arrecadação, onde tudo era feito no papel. E a receita, principalmente a Receita do Estado, a Secretaria da Fazenda do Estado, sempre foi muito voraz e sempre teve muito apetite em arrecadar. E o que se via lá nos anos 2000, Fernando, era os empresários que queriam fazer alguma recuperação de impostos, queriam fazer uma tomada de créditos, eram, não raras vezes, retalhados pelo fisco. Sim, sim. Então isso criou... Acusados de sonegadores, de não sei o quê, quer dizer que na realidade tu está buscando um direito. Esse caso, por exemplo, dessa tese do século, é evidente que, né, não pode cobrar um imposto sobre o ICM, quer dizer, que tu já paga o imposto do ICM, então tem que descontar. E é lúcido, é lícito e é desejável que tu vá buscar esse retorno. Não querem pagar imposto, que aliás o Estado é voraz, né? É impressionante. Se puder, ele tira imposto até do nosso podcast. Mas é isso. Então, isso gerou um trauma no mercado. Associado a isso, muitos advogados maliciosos fizeram trabalhos mal intencionados que geraram multas também. E isso tudo gerou uma insegurança de mercado que até hoje temos resquícios desse trauma trazido lá. De empresários que têm medo de buscar... Veja bem, que é incoerente, mas ter medo de buscar o seu próprio direito ou de fazer o correto. Só que isso foi mudando ao longo do tempo. E nós viemos trabalhando muito numa conscientização para o empresário disso. De que a partir ali de 2011, quando então se vem o sistema público digital, eletrônico digital, o SPED, o famoso SPED, que é o sistema público, hoje o fisco já tem essa informação da empresa digitalmente. Então, não tem mais como se dar um tratamento que se dava antes, que você não tinha nem como fazer uma contraprova. Então, a retaliação ela não acontece mais hoje. E isso é muito importante falar para o supermercadista, que ele precisa ter confiança. Quando ele está buscando o correto, ele não tem que ter medo. Esse é um trabalho de conscientização e pedagógico que o grupo vem disseminando, o Grupo Vol vem disseminando com todos os empresários. Isso, voltando à pergunta que eu fiz anteriormente, como é que chega a Agas na tua vida? Bom, perfeito. Em 2022, quando nós fizemos um reposicionamento da marca, porque até 2022... Era o escritório Rafael Matos ou coisa parecida, não? Era um escritório que era muito associado ao meu nome. E nós sabemos que o escritório de advocacia tem restrições de comunicação, restrições de marketing. Então, nós reposicionamos o nosso negócio para um grupo. Eu montei uma empresa é uma empresa de participações, eu montei uma empresa de gestão, montei uma empresa de consultoria, segreguei isso e tinha ainda o escritório de advocacia. A grande virada é que o escritório deixa de ser a mãe do projeto e passa a ser dos braços. Um dos braços de um guarda-chuva maior chamado Grupo Vol. E com o Grupo Vol sendo uma empresa absolutamente como qualquer outra, nós conseguimos aí começar a fazer esse trabalho de comunicação. Então, esse trabalho de comunicação, ele vem, e de marketing, de posicionamento, ele vem muito de algo que estava muito represado na cabeça do empreendedor que não podia fazer marketing. Então, hoje a gente investe muito nisso. Mas você foi muito preciso numa situação. Marketing, ele te garante a vitrine, mas ele não garante o resultado. Exatamente. E nem a perpetualidade do negócio. Eu costumo dizer que quanto mais, se o teu negócio for ruim, se o teu serviço for ruim, se tu não conseguir fazer, quanto mais a tua marca circular, mais vai passar a imagem de ruim. Exato. Entendeu? Tu tem que ter. A marca é apenas o receptáculo de um bom trabalho oferecido e ela se sustenta a partir disso, né? Isso. Mas é um insight que tu teve, assim, começar a criar esses brindes, essa relação que tu tem, como é que foi isso? Não, o que acontece? Quando nós fomos fazer o planejamento estratégico, pela primeira vez um planejamento estratégico do grupo, nós vimos que nós já tínhamos muitos supermercadistas, nós já tínhamos mais de 500 supermercados na nossa conta. E isso representava 70% da nossa base de clientes. Ali foi a virada estratégica onde nós definimos que nós vamos nichar a tributação de alimentos. Eu desconheço, ou na época desconhecia, empresa que fazia isso, porque as grandes consultorias hoje elas trabalham em todos os setores. Sim. E não tem erro nenhum nisso. Mas eu acho que o grande acerto estratégico nosso no Grupo Vol em 2022 foi fazer o nichamento da tributação. E com isso, com o planejamento estratégico, onde nós aceitamos então que nós seremos do setor varejista, eu preciso montar estratégia de como me aproximar com o setor. Aí nasce
as associações. Nós já fazíamos o APAS Show, há 4 anos a gente fazia a APAS em São Paulo, nós já fazíamos a ACATS em Santa Catarina, e nós ainda, por incrível que pareça, santo de casa não faz milagre, nós não tínhamos um relacionamento tão sólido com a Agas. E aí a grande estratégia e o plano tático foi nos aproximar das associações, porque o tributário é um trabalho de extrema confiança. E como é que se constrói confiança? Com relacionamento. E como é que se faz relacionamento? Se aproximando de stakeholders importantes. E aí nasce a Agas como uma principal estratégia de aproximação. E desde essa aproximação da Agas, queria deixar registrado aqui a minha eterna gratidão, a Agas nos colocou em outro patamar. Óbvio que nós tivemos muito trabalho, nós estamos com a Agas em todos os eventos, você muito bem falou isso. Eu acho que o Grupo Voo hoje é a única empresa que patrocina todos os eventos da Agas, nos 4 cantos do estado. E esse apoio que a gente tem feito vem sendo notado também pela Agas e, óbvio, o resultado que nós temos entregado para o setor tem sido reconhecido. E aí é um setor que se comunica, e aí quando o resultado ele é bem comunicado, ocorre a expansão que está acontecendo com o Grupo Voo. Inclusive a Expo Agas recente, já no primeiro dia tinha tido 90% das pessoas no primeiro dia de todo o ano passado. E aí no final nós tivemos os recordes todos batidos com muita participação. Como é que foi o resultado, como é que foi a participação do Grupo Voo na recente Expo Agas? Na recente Expo Agas nós tivemos um trabalho, nós estamos vivenciando um recorde histórico de pessoas que estão circulando nos eventos, recorde histórico em número de negócios, e volume de negócios, que a expectativa... Realmente, para o Grupo Voo, realmente um lugar de fazer negócios, como diz esse slogan? Se engana quem acha que vem para uma feira para começar a fazer negócios e fazer um negócio já. Esse trabalho, hoje o nosso resultado dentro da feira, ele é muito maior, porque ele já vem sendo feito há 3 anos. Então, são pessoas que já nos conhecem, que às vezes, muitas vezes, o empresário não tem tempo de te atender, e aqui é a oportunidade que você tem de recebê-lo no teu stand, de tomar um espumante, tomar um uísque, um café, e você conseguir fechar negócios que às vezes estão lá aguardando só para um último contato. Então, muitos dos negócios que nós estamos fechando aqui na feira são consequência de um relacionamento que se estende de meio ano, 1 ano, 2 anos. Sim. Né? E me conta, quais são as principais demandas? Como é que está a questão, por exemplo, da reforma tributária, que tem incomodado nas palestras também da Expo Agas? O pessoal estava falando que não é bem assim, vai causar problema, principalmente na área de serviço. Como é que está essa questão da parte de tributação da nova reforma tributária? Bom, a reforma tributária ela vem com um objetivo claro, que é simplificar o sistema, né? Isso, por um lado, é muito bom, né? Para o setor é muito bom, mas para o mercado tributário pode ser uma ameaça, porque hoje o tributarista ele consegue ser muito valorizado justamente pela complexidade. Mas no que diz respeito as preocupações com a reforma ela ainda está em construção. Ela tem uma transição aí de 10 anos, nós ainda estamos avaliando os impactos. O problema da reforma é que ela foi posta sem ser totalmente definida. Então, ela vai se construindo ao longo do caminho. E isso deixa um cenário de incertezas, de incógnitas. Então, os próximos anos serão desafiadores. Nós já viemos estudando, nos preparando para orientar os nossos clientes para que esses clientes não deixem para pensar em reforma depois. Porque o brasileiro tem o costume de deixar para se planejar só depois quando as legislações entram em vigor. Mas nós temos visto o setor se preparar muito para a reforma, temos feito muitos cafés e workshops para falar da reforma e estamos ao lado do nosso cliente para prepará-los para essa nova fase que vem, de muitas incertezas, mas também que vão exigir muita atenção e muita assessoria. E a gente vai estar do lado do supermercadista para isso. Tu falou na questão que impulsionou o teu trabalho, das teses. Qual é a bola da vez hoje? O que tu recomenda ao setor no sentido de cuidados com hoje o que está acontecendo do ponto de vista de tributação, de alguma coisa que deva ser contestada? Como é que é o trabalho hoje? Bom, Fernando, hoje o tributário, lá em 2016, era um cenário de pouquíssima concorrência, poucos players no mercado. Hoje nós temos um cenário
em que, até de forma lamentável, muita gente foi para o tributário sem preparo, muitas empresas ainda acabam entrando no mercado sem preparo e, de certa forma, a visão que eu tenho hoje sobre o cenário tributário é até quase que está virando uma commodity, sabe? É ruim dizer, mas o fato é esse. E aí, onde é que está a diferença hoje, Fernando? Hoje, sendo bem sincero, não existe um trabalho... hoje a diferença de um trabalho extraordinário é como você faz o trabalho. Mas vamos tentar trazer para o universo para uma gôndola. Você tem um feijão A, B, C, né? Tudo é feijão. No tributário, o problema é que os empresários acham que tudo também é a mesma coisa. E a grande diferencial é como você faz o trabalho. O grande trabalho que nós entendemos hoje que ele é um diferencial e é necessário é você ter uma assessoria que faça um diagnóstico, né, um compliance de todas as operações de cadastro, né, de saídas, entradas. Mas como é feito isso? Se você não fizer um trabalho hoje criticando não apenas o NCM, né, que é uma nomenclatura comum, mas criticando a descrição do item, criticando a nota, criticando, não raras vezes, criticando inclusive os ingredientes que estão ali compondo aquele produto. Então o trabalho, se não for tão minucioso aí, dessa forma, que hoje ainda é manual, né, se você não tiver um trabalho tão detalhista assim, você está suscetível a ter desperdícios fiscais que hoje não são vistos pelos supermercadistas. O problema é que muitas vezes o empresário ele coloca tudo numa mesma prateleira. Tributário é tudo igual. Sim. O produto tributário, através de uma revisão tributária, um diagnóstico, a nomenclatura é igual. Mas a forma como é feito, a metodologia que é aplicada no trabalho, esse é o grande diferencial que nós viemos trabalhando hoje, Fernando. É interessante para quem é leigo. Aparentemente, tudo funciona automaticamente, né? O cara emite o cupom fiscal, já vai a parte da receita, não tem como sonegar, não tem como fazer não sei o quê. Tem histórias, tem lendas, que o cara antigamente era assim agora não. Agora está tudo automatizado, tudo. Então, como tu diz, diminui o espaço para... alguma coisa muito diferente, né? O que vale é o trabalho de prevenção e principalmente de credibilidade e confiança. Quer dizer, eu vou ter alguém do meu lado que vai me orientar no sentido de que eu possa estar fazendo alguma coisa errada, eu possa reduzir, ou possa economizar em alguma alíquota que está mal aplicada, alguma coisa assim, é isso? É isso, Fernando. Eu acho que o caminho hoje para o tributário está muito mais voltado para o planejamento, né, para estratégias que fogem da regra comum, da reestruturação empresarial do supermercado, da indústria, porque se acontecer o seu objetivo que foi traçado para a reforma ele se concretizar, a simplificação do sistema e a automação dos processos, ao que tudo indica, vai acontecer aí... aquela coisa, o médico que trabalha com uma doença que foi erradicada, de repente fica sem ação, né? Exatamente. Agora, também vem trabalhando na questão de sucessão, na questão patrimonial, né, de holdings patrimoniais. É uma evolução dentro, até porque se a tributação ficar muito automatizada, eu vou, né? Isso, nós estamos nos reinventando sim, Fernando. Nós estamos aí com um novo trabalho de sucessão que é muito importante, é importante mesmo. Nós estamos vendo todas as movimentações aí das associações, como exemplo aí da Agas Jovem, que foi idealizada aqui no Rio Grande do Sul pela Agas e vem sendo inspirada e copiada pelo Brasil inteiro. Inclusive agora a Abras anunciou a criação do Abras Jovem, né? O nosso presidente da Associação Brasileira, João Galassi, que vem fazendo um trabalho notável aí para a população. Ele acaba de trazer esse conceito para dentro da Abras. Então, é uma necessidade, sim, do supermercadista preparar a sua associação, porque o supermercadista trabalha muito, né, Fernando? Trabalha muito. Sim. Então, tem que ter a passagem de bastão, mas que isso seja planejada. Então, esse é um tema que a gente vem trabalhando com muita força agora também. Compras e vendas de empresa, M&A, é uma área que também nós estamos nos especializando agora, porque... é estratégia de muita expansão a compra de novos supermercados. Então, eu acho que as consultorias tributárias que não se readequarem a novos produtos podem ver os seus honorários sendo diminuídos ao longo do tempo. Não, isso é importante, porque com a experiência que vocês adquiriram, com relacionamento, com networking, com toda a confiabilidade que vocês já têm hoje junto às empresas clientes, principalmente essa questão de empresa familiar,
a grande maioria dos supermercados são de empresa familiar, né? Então, hoje ainda estamos, na última Expo Agras, ainda estamos ouvindo a questão de que o que quebra uma empresa é a briga familiar, né, é a falta de lucro, mas também a briga familiar. Então, essa questão é muito importante, né? Com certeza, Fernando. Então é isso, nós estamos chegando, nos aproximando do final, ainda temos alguns minutos, nesse podcast especial da Expo Agras, que é ouvindo o Rafael Matos, que é o CEO, presidente, fundador do grupo Voo, que é um grupo especializado que começou com toda essa questão tributária e hoje avança por outros campos. O que teria mais a completar em termos de tendência, em termos de recado que tu possa dar ao setor supermercadista? Eu acho que o grande recado, Fernando, vai ao encontro do que nós falamos tempos atrás. Eu acho que o supermercadista ele precisa investir em capacitação, em treinamento, em profissionalização, principalmente de departamentos que hoje não são vistos com tanto valor. O supermercado trabalha com um resultado muito baixo, isso é verdade. Sem 2, margem, 3, 4%. Então, de fato, é desafiador você conseguir, por exemplo, colocar profissionais, pagar bem para os colaboradores. Isso também é um dos grandes problemas do setor, é a falta de mão de obra hoje, sim. qualificada. Então, eu acho que o supermercado ele vai ter que vir para uma era mais formadora, treinadora, capacitadora, sair um pouco daquele olhar de compra e venda e começar a se alicerçar de profissionais especializados, entendendo que o conhecimento, a capacitação pode te levar ao maior número de resultados, pode te levar a gerar mais resultados e com isso performar mais e fazer com que ele tenha um maior resultado. Nós estávamos falando num dos episódios que foi gravado na Expo Agras com a Carol Babadeira e com o pivoto do IMEC, exatamente isso. Quer dizer, de um lado existe o supermercado ainda trabalhando com preço, ainda trabalhando, do outro lado vem o consumidor querendo cada vez mais qualidade, cada vez mais prestação de serviços. Esse equilíbrio que tem que ser desenvolvido é um equilíbrio tênue, né, que a gente tem que exatamente se cercar de profissionais que possam dar orientação de evolução, né? Vem aí o mundo digital, a inteligência artificial atuando, self-checkouts, toda essa movimentação, né? Eu acho que muito importante isso que você falou, Fernando, é investir em tecnologia. Eu acredito que a experiência da compra ela não vai ser dizimada, né? Ir ao mercado é também uma experiência agradável, salvo se essas gerações mais jovens acabarem mudando isso, mas inteligência artificial, automação de processos e planejamento. Sem planejamento, você improvisa e com improviso você está mais suscetível a falhas. Me parece que isso é uma coisa muito clara para ti, né? Estratégia, tática, planejamento e tal, é uma coisa que expressa um grande serviço para o setor, essa capacidade de planejar, né? Isso, Fernando. Nós viemos trabalhando com essa conscientização de olhar do supermercadista ser uma pessoa mais entender a importância de olhar para o tributário como algo mais importante, sabe? Porque o tributário é custo. E é engraçado como o supermercadista ele briga com o fornecedor por centavos, mas quando olha para o tributário ainda olha, não, só um pouquinho, eu não sei disso. Você precisa também entender de tributo porque ele compõe o teu custo e o teu custo é a tua mercadoria. E uma boa parte do custo, o tributo, né? Exato, então... O erário público, né? Exato, então esse olhar mais atento para o tributário e para planejamento e para gestão, eu acho que é o que vai fazer com que esses profissionais que estiverem ligados a isso vão se destacar e expandir mais do que os outros. Uma coisa importante que a gente não mencionou aqui, o Grupo Voo hoje atua em vários estados, né? O Grupo Voo hoje tem o orgulho de falar que está em 14 estados, 14 estados do país. Nós já temos mais de 1.000 CNPJs atendidos, mais de 1.000 projetos, são 1.000 clientes, é uma marca importante, mais de 1 bilhão em impostos e créditos já colocados nos cofres dos supermercadistas. É mesmo? Então isso é uma marca que não tem mais volta, isso é um legado que o grupo já deixou para o setor. Que legal. É importante, né? E essa relação com a Agras cada vez mais sólida, né? Exato. Então tá, é uma alegria, foi uma alegria, papo quando é bom passa muito rápido, né? Ter recebido o Rafael Matos do Grupo Voo,
que é um gigantesco colaborador da Agas em todos os eventos, e todos os eventos mesmo, encontro de diretoria no interior, encontros regionais, almoço dos ex-presidentes. Ele participa de uma forma muito ativa de todos esses eventos da Agas, e também patrocinou aqui essa série de especiais junto com a Girando o Sol, junto com a de Pan Gaúcha, junto com a Pontual. Patrocinou também essa produção de especiais, que a gente entrevistou várias pessoas aqui do Ponta de Gôndola. E passar uma última palavra para as suas despedidas. Fernando, eu gostaria de novamente agradecer pela oportunidade de estar sentado à frente de um profissional tão respeitado no setor. Queria elogiar o seu trabalho de Ponta de Gôndola sendo feito aí pelo varejo. Você tem deixado o seu legado e é uma honra estar aqui com vocês. Bacana, a gente está muito orgulhoso de estar do teu lado aqui num programa tão relevante e de uma pessoa que, além de ser um grande profissional, é um grande ser humano. Para mim, isso é o que mais conta. É isso que nos identifica também, nos aproxima. Eu contei no jantar de abertura que eu escolhi o caminho do coadjuvante e fiquei fazendo as minhas revistas, meus livros, e eu devia ter montado uma loja. Mas assim, foi um prazer, uma alegria muito grande te receber. Eu acho que tem dado mostras de parceria forte com o setor. Eu admiro muito o trabalho de marca que tu vem fazendo, de muita qualidade, a afetividade com que tu trata o mercado como um todo. E queria mais uma vez te agradecer a presença e te cumprimentar pelo trabalho. Obrigado, querido. Um abraço.